Já parou para pensar por que alguns personagens são tão icônicos, tão amados ou tão odiados pelo público? Nos quadrinhos, no cinema, tem algo que chamamos de arquétipos. E este é o tema do vídeo de hoje aqui na Pensão. Mas antes de tudo, sejam bem-vindos à Pensão dos Desenhos. Eu sou o Marcelo Marinho, o M2, que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Então sejam todos muito bem-vindos aí e bora conversar um pouquinho sobre arquétipos. Bom, então bora lá, gente. O que eu quero falar um pouquinho hoje? Eu quero falar dos tipos de arquétipos. Quais arquétipos você pode usar, misturar, para tornar seus personagens mais interessantes e como você pode fazer isso para até subverter a sua história. Mas antes de tudo, o que são arquétipos? Arquétipos são formas de agir ou pensar e até mesmo sentir de um personagem que você pode ver ao longo da história, não só mesmo na literatura, como também no seu dia a dia. São coisas que conseguimos identificar como, por exemplo, um lado materno. E esses padrões estão tão enraizados na cabeça da galera que é fácil de identificar. Muitas vezes você acaba criando até mesmo clichês na história por causa disso. E para conseguir evitar de fazer esses tipos de clichês, nada melhor do que entender cada arquétipo para poder fazer o melhor uso deles. Os arquétipos que eu vou listar aqui também podem ser encontrados no livro A Jornada do Escritor, esse livro aqui do Christian Vlogger. Então quem tiver interessado vai estar o link com o nome aí no descritivo e procurem em qualquer loja que quiser comprar, não vai ter link da Amazon não, tá? Bom, primeiro vamos falar agora do herói, o personagem principal da sua história ou de um arco da história. Geralmente é o personagem que dá desenvolvimento à trama, aquele que conduz a história e que você acompanha em um momento principal. E em muitas histórias é o personagem que você mais acompanha ali e é o que a gente chama de protagonista. Na maioria das histórias, o herói é alguém corajoso e determinado, mas nada impede ele ter fraquezas e limitações também. E ter outros arquétipos junto no arquétipo do herói ajuda a criar personagens mais interessantes. Outro arquétipo muito interessante é o arquétipo do mentor, que geralmente é uma figura sábia, muitas vezes velha na maioria das suas histórias, que vai ajudar o herói a seguir um caminho melhor ou entender melhor uma situação. É alguém que vai passar algum conhecimento de forma direta ou indireta. Nós temos o exemplo do Obi-Wan em Star Wars, que ajuda Luke no começo da história. E aproveitando que eu estou falando dele, muitas vezes o mentor acaba morrendo no começo ou meio da história para ajudar o personagem a se desenvolver melhor e até mesmo criar uma carga dramática na história. E agora vem um personagem que eu acho bem interessante, que é o Guardião da Limiar. É aquele que geralmente está impedindo um caminho, seja ele por ser um personagem ou uma força. Um exemplo bem clássico aí são os tios de Harry Potter, que não queriam que ele fosse para o mundo mágico. Eles são utilizados no começo da história, mas lembrando que você pode utilizar o Guardião da Limiar em outros momentos para outras partes da história também. E um outro exemplo de Guardião da Limiar é quando nós temos uma força que impede o personagem de prosseguir. Seja um trauma ou então um lado negro dentro do próprio personagem, que vai te ajudar a desenvolver melhor a história, algo que ele tem que superar dentro de si mesmo. Citando novamente Star Wars, o Luke Skywalker tinha problemas de confiança e era algo que ele precisava superar. Este era o Guardião da Limiar, no caso, no final da trama que ele supera. E agora vamos falar um pouquinho do Aral, que é um personagem que traz notícias e mudanças para a história, para a trama. Geralmente eles são pessoas que trazem informações novas para o mundo do personagem e mudam completamente o jeito de pensar ou como eles olhavam o mundo. No caso agora que eu vou usar de novo Harry Potter, você tem Hagrid, que traz a notícia que o Harry é um bruxo. Como eu disse, essas notícias geralmente trazem grande mudança para esse mundo, para esse universo da sua história. Então é bem interessante você pensar como vai utilizar e em que momento. E pode ser utilizado em mais de uma vez na sua história. Pode ser utilizado sempre nos pontos de virada de cada roteiro. Outra coisa bem interessante do Arauto é que ele não precisa ser um personagem em si, e ele pode ser então um evento ou então uma força da natureza, que vai mostrar uma grande mudança ali de forma simbólica ou até mesmo direta para a história. E agora um arquétipo bem interessante, que é o Camaleão. Ele está presente em muitas histórias e é conhecido por ser um personagem que pode mudar a sua forma física ou até mesmo personalidade para poder se adaptar em situações bem complicadas. Uma mecânica bem interessante desse arquétipo é que você pode utilizar para mostrar um personagem que parecia ser uma coisa e se mostrou totalmente outra no final da história. Um exemplo que me vem à cabeça aí, por exemplo, é o Snape, que escondeu muito bem a sua identidade e intenções até o final do livro e surpreendeu muitos leitores quando mostrou que queria realmente ajudar o Harry, apesar de não ir com a cara dele. Mas também, quem é que vai com a cara do Harry? Personagem mó chato.
E agora vamos falar do arquétipo sombra, que está muito presente na maioria das histórias também, que pode ser um adversário ou um obstáculo que o herói precisa superar, que geralmente traz um lado sombrio, que lembra algo do personagem de algo ruim. Para citar alguns exemplos, temos Coringa, Thanos, Darth Vader, personagens que muitas vezes usam de formas violentas, cruéis e até mesmo manipuladoras para seguir a sua história. E de novo, o arquétipo pode estar dentro do herói. A questão da sombra pode ser algo que emana dentro do herói e que atrapalha ele, ou então deixa traumas dentro dele que ele precisa resolver no final das contas. Ou não. Ou então, no final das contas, você deixa o personagem se ferrar porque não conseguiu superar a sombra. E depois temos o arquétipo dos aliados. Aliados são os que mais temos nas histórias. Aqueles que acompanham o herói. Pode ser um amigo ou então um par romântico que vai ajudar a superar, ajudar a resolver problemas e acompanhar a jornada, muitas vezes inteiramente, do personagem principal. Dois exemplos de aliados bem icônicos é o Sam, de Senhor dos Anéis, e Han Solo de Star Wars. Um outro exemplo é o Jack de Titanic, que é um aliado romântico de Rose. Para quem não percebeu, Rose é a protagonista do Titanic. E o último arquétipo que vamos falar aqui hoje é o Pícaro. É um arquétipo muito interessante para ser nossa história. Ele pode ser alívio cômico, ele pode ser alguém que vai causar muita confusão, é alguém que pode quebrar regras, alguém muito interessante. Dois exemplos que são bem comuns aí, que muita gente conhece, é o Jack Sparrow e o Deadpool. Que são personagens que trazem muitas vezes algo cômico e muitas vezes causam confusão, sem contar que tem um gosto por não querer seguir as regras. Bom, e agora que eu disse, a maioria dos arquétipos você deve estar pensando, pô, é simples. Não exatamente. Você tem que pensar muito bem em como vai usar os arquétipos e, como eu disse em alguns exemplos, como você vai misturar eles. Um personagem se torna interessante por ter 2 ou até 4 arquétipos dentro de si, ou então desenvolver arquétipos novos. Como eu disse no vídeo anterior sobre quadrinhos, eu deixei aqui no fixado também, que eu falo sobre a questão de máscara. Arquétipos muitas vezes são máscaras que você pode intercalar de um personagem para o outro. Por exemplo, em algum momento da história, o seu protagonista pode sim virar um mentor. E um exemplo que eu gosto bastante é o Loki, da série do Thor, que ele é pícaro e também camaleão ao mesmo tempo. Ele tem 2 personagens bem distintos dentro de si, e essa parte que não muda. Mas ele muitas vezes é sombra em algumas partes da história, e em outras partes ele é aliado. É um personagem bem interessante que muda de máscaras muitas vezes e consegue trazer histórias bem interessantes para o universo da Marvel. E a parte complicada de você criar um personagem interessante com os seus arquetipos é você saber mesclar bem e saber quando adicionar alguma coisa e tirar outra. Lembra, não vá colocar muitos arquétipos de um personagem só e vai ficar meio estranho. Você tem que saber o que tirar, o que colocar, quando mudar. Então é bem interessante você saber manejar as máscaras. Bom, eu vou falar mais sobre esses arquétipos de forma mais aprofundada em vídeos futuros. Planejo falar um de cada vez, lembrando que os vídeos de quadrinho acontecem a cada 2 semanas aqui no canal, então fiquem atentos aí. Quem não segue já deixa o follow aí e também deixa um like que ajuda bastante, beleza galera? E já vou avisando pessoal que eu vou ter alguns vídeos mais curtos. Tem assuntos que eu sinto que eu não preciso falar tanto mais e muitas vezes estou tentando fazer 8, 9 minutos, mas tem vídeos que eu preciso fazer algo mais curto. E vai continuar tendo os vídeos de 15, 20 minutos quando o assunto é mais relevante. E lembrando, aqui no canal eu tento dar uma resumida. Vocês ainda precisam dar uma olhada nos materiais que eu recomendo, como A Jornada do Escritor, O Herói de Mil Faces, Manual do Roteiro. São livros que vocês precisam dar uma olhadinha para poder se aprofundar mais do que um vídeo de 15 minutos. Você precisa investir mais tempo. E como sempre, agora chegou a hora de agradecer a todos os apoiadores do Catarse. Muito obrigado ao pessoal que está assinando aí o quadrinho e também o projeto aqui do YouTube, que são coisas que eu gosto de fazer bastante, gosto de trazer conteúdo aqui pra galera, de fazer o Aegir Stellas. Muito obrigado, e em especial a Dolph, que é o nosso top apoiador no projeto do Catarse. Não conhece nosso projeto? Dá uma olhadinha aí no link na descrição, veja como é que é. Também temos um quadrinho no Tapas e Webtoon, e a leitura é gratuita. Dá uma olhada, não se esqueça de se inscrever nesses sites também. E muito obrigado, como sempre, bons esboços. Até mais!